Era o fim de um dia longo e cansativo. O sol começava a se despedir no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Jesus, após horas ensinando e cuidando da multidão, sentiu a necessidade de um momento a sós com o Pai. Ele subiu a um monte para orar, enquanto os discípulos, obedecendo às suas instruções, entraram em um barco e começaram a cruzar o mar da Galileia. O vento suave soprava e as águas estavam calmas, refletindo a beleza do pôr do sol. Era um momento de paz, mas também de preparação para o que estava por vir. Enquanto Jesus orava no monte, os discípulos remavam em direção ao outro lado do mar. O barco, simples e feito de madeira, cortava as águas tranquilas. Eles conversavam entre si, relembrando os ensinamentos de Jesus e os milagres que haviam testemunhado. O céu, agora em tons de rosa e lilás, parecia abençoar sua jornada. Mas no horizonte, nuvens escuras começavam a se formar, anunciando uma mudança no tempo. Ainda assim, os discípulos seguiam confiantes, sem saber que sua fé seria testada em breve. De repente, o vento começou a soprar com mais força. As nuvens escuras cobriram o céu, e as ondas, antes calmas, agora se agitavam com violência. O barco balançava de um lado para o outro, e os discípulos lutavam para mantê-lo estável. A luz do sol quase desapareceu, deixando apenas breves raios que iluminavam as ondas furiosas. O medo tomou conta deles. Onde está Jesus? Alguns perguntavam, enquanto outros tentavam em vão controlar o barco. A tempestade era avassaladora, e eles se sentiam pequenos diante da força da natureza. Enquanto os discípulos lutavam contra a tempestade, algo extraordinário aconteceu. No meio das ondas agitadas, uma figura apareceu, caminhando sobre as águas. Era Jesus, sua túnica branca brilhando suavemente. Mesmo na escuridão, ele não parecia afetado pela tempestade. Ao contrário, sua presença trazia uma sensação de paz. As ondas se acalmavam ao seu redor, e a luz do sol, quase desaparecida, parecia se concentrar em sua figura. Não tenham medo, sou eu, disse Jesus, com uma voz que ecoou acima do barulho do vento e das ondas. Os discípulos, assustados, não conseguiam acreditar no que viam. É um fantasma, gritou um deles, enquanto o outro se agarrava ao mastro do barco, tentando manter o equilíbrio. A tempestade ainda rugia ao redor, mas a presença de Jesus começava a trazer uma sensação de segurança. Eles olhavam para ele, tentando entender como era possível alguém caminhar sobre as águas. O medo e a dúvida ainda estavam em seus corações, mas a fé começava a surgir, como uma pequena chama em meio à escuridão. Pedro, sempre impulsivo e cheio de fé, decidiu testar aquele momento milagroso. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas, ele gritou. Jesus, com um olhar amoroso, respondeu: Venha. A Pedro, sem hesitar, saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Por um momento, ele conseguiu. Seus pés tocavam a superfície das ondas, e ele sentia uma mistura de medo e admiração. Mas então, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas ao seu redor. Assim que Pedro tirou os olhos de Jesus, o medo tomou conta dele. As ondas pareciam mais altas, o vento mais forte, e ele começou a afundar. Senhor, salva-me! E ele gritou, estendendo a mão para Jesus. A água cobria seu corpo, e o desespero era visível em seu rosto. Ele havia deixado que as circunstâncias ao seu redor abalassem sua fé, e agora pagava o preço por isso. Jesus, imediatamente, estendeu a mão e segurou Pedro. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Perguntou ele, com uma voz cheia de compaixão. Pedro, agora seguro, olhou para Jesus com uma mistura de gratidão e arrependimento. Ele havia aprendido uma lição valiosa. A fé verdadeira não olha para as circunstâncias, mas para aquele que controla todas as coisas. Juntos, eles voltaram para o barco, enquanto a tempestade começava a se acalmar. Assim que Jesus e Pedro entraram no barco, algo incrível aconteceu. A tempestade parou. O vento cessou, as ondas se acalmaram, e o céu, agora limpo, revelava as primeiras estrelas da noite. Os discípulos, ainda em choque, olhavam para Jesus com admiração e reverência. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, e exclamaram.
A paz havia sido restaurada, não apenas no mar, mas em seus corações. Jesus, no centro do barco, levantou as mãos e abençoou seus discípulos. Por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? E ele perguntou com um olhar cheio de amor. Os discípulos, agora calmos, refletiam sobre o que haviam vivido. Eles haviam testemunhado mais um milagre, mais uma prova de que Jesus era o Messias. A fé deles havia sido fortalecida, e eles sabiam que, não importa o que acontecesse, ele estaria sempre com eles. O barco continuou sua jornada, agora sob um céu estrelado, enquanto a luz da lua refletia nas águas calmas, como um lembrete da presença constante de Deus. E assim, a história de Jesus andando sobre as águas nos ensina uma lição poderosa. Não importa quão grandes sejam as tempestades em nossa vida, se mantivermos os olhos fixos em Jesus, Ele nos guiará em segurança. A fé, mesmo que pequena, pode mover montanhas e acalmar mares. Que essa história inspire você a confiar no Senhor, não importa as circunstâncias, e a lembrar que Ele sempre está ao seu lado, pronto para estender a mão e dizer: não tenhas medo, sou eu.